LACEN, né? A gente, infelizmente, teve um problema no começo dessa reunião, que o link seria bom outro da dia. sala, né? Ei, Isabela, bom dia. Ótimo, tá perfeito agora o seu áudio. A gente vai pedir desculpa a todos aqui, iniciar essa reunião pedindo desculpas, né? Porque a gente estava com uma outra sala programada, agora o usuário que é aqui do lado deu um problema no Zoom e a gente não conseguiu acessar, né? Então, só como já deu 9h20, que é o horário que a gente combinou com a Rúbia para iniciar as atividades, né? A gente gostaria de primeiro começar aqui com você esclarecendo o que vai ser esse ciclo de treinamento, né? Então, quando a gente fez a inscrição, a gente pediu a inscrição que você fizesse, então, no dia 8, no dia 16, no dia 22 e no dia 29. Gosta do já queria. Então, é melhor, se alguém tiver com o microfone aberto, eu recomendo desligar, pode ser isso também. Né? Então, Isabela, o que ocorreu? Tá dando para entender bem, tá? Pode prosseguir, tá dando para entender perfeito. Então, a gente vai prosseguir aqui com a explicação do que vai ser as capacitações, né? O LACEN, em conjunto com a vigilância epidemiológica estadual e as regionais, né? A gente observou uma necessidade de organizar melhor o trabalho com as amostras de origem animal, tanto aqui na instituição do LACEN, quanto na própria vigilância. Então, a gente produziu em conjunto, né, todo o trabalho junto com os veterinários da TESA, juntamente também com a Fiocruz, a gente produziu esse manual de amostras animais, né, do LACEN. Não é um manual exclusivo, gente, para animais, tá? É uma parte, na verdade, do nosso manual que foi separada, né, o manual de condicionamento, de manual de procedimentos técnicos, né, para condicionamento de amostras biológicas. Então, ele foi separado em duas partes, né? Uma que fala das amostras humanas e outra que fala das amostras animais, com um nível de detalhamento bem maior dessas amostras animais, tá? É por isso que a gente está fazendo um ciclo de treinamento, porque nós vamos abordar as principais episodias que o LACEN recebe, sendo mesmo as que ele processa ou que ele manda para o laboratório de referência, né? Então, outra questão também que levou à necessidade dessa reorganização do sistema de trabalho dos animais foi desde quando a gente participou lá, que a gente teve aquele evento da febre amarela, né? A gente observou que existe uma necessidade muito forte de organização do envio das amostras biológicas e, em especial, da identificação. Porque qual era o problema que a gente tinha com os municípios, né? Cada um definia sua sigla e eles não tinham muito controle, às vezes, de numeração. Então, às vezes, a gente tinha municípios com siglas que se auto-identificavam com a mesma sigla, que eles tinham o mesmo número e o mesmo nome da epizotia, né? Gerando uma dificuldade na identificação. Então, por isso tudo, né, que nós estamos agora propondo essa nova forma de trabalho, eu peço que vocês escutem com bastante abertura, com bastante atenção, porque é muito importante para que se novos eventos, né, a gente espera que não, né, mas se novos eventos forem vir a ocorrer, né, de intenso recebimento de amostras biológicas de animais, para que nós tenhamos todo esse processo organizado e mais tranquilo. Né? Outra questão também que a gente tem o nosso maior fluxo de amostras, que é da leishmaniose canina, né? A sorologia por leishmaniose feral canina. E a gente observa também, porque às vezes chega assim, 2 pretinhas, 2 bolinhas, e o município realmente não faz esse controle de numeração para identificar a amostra contente. Então, às vezes, a gente perde a amostra por isso. Então, assim, a gente está querendo aqui, agora, propondo para vocês, criar uma nova cultura de manejo da amostra do animal. Né? Lembrando que animal não tem sobrenome, né? E não tem pai nem mãe. Às vezes tem o tutor, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente padronizar esse processo, né?
E aí, eu vou convidar, tá, hoje para falar, ter essa fala inicial, que vai abordar essa parte tão importante, que é a parte da identificação, especialmente das amostras, a veterinária da Regional, da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeira de Itapemirim, a Cíntia, né? Vou pedir que a Cíntia esteja presente e que ela, então, inicie a condução dos trabalhos, tá? No final, eu vou ter uma fala com vocês sobre o galo animal, certo? Ou a gente pode deixar essa fala para outro dia, porque a gente teve esse atraso, né? Podemos deixar para o dia da leishmaniose também. Vamos olhar como está o tempo, né? E manejar essa fala do GAL conforme o tempo que a gente tiver. Que a previsão de término é 10h30 da atividade. Isabela, pode ser no próximo encontro também, porque eu vou falar de febre amarela. E não é tão extenso assim, acredito que dê para eu falar 1h e você meia, tudo bem? Se não der tempo hoje. Ok, então a gente deixa a parte do GAL para a semana que vem, né, em virtude, infelizmente, desse atraso que a gente teve aí. Cíntia, seja bem-vinda, pode colocar a apresentação. Ei, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Correria. Difícil. Só um minutinho, só para eu colocar a apresentação aqui e falar com vocês, tá? Meu nome é Cíntia Dessaune Neves. Eu sou médica veterinária, referência da raiva, leishmaniose, do GT dengue, dentre outros agravos aqui da Regional Sul, de Cachoeira de Itapemirim, né? Apresenta esse projeto que foi uma alteração do manual de procedimentos produzido pelo LACEN, em parceria com a doutora, né, pela doutora Isabela e das companheiros, com os médicos veterinários, referências técnicas das outras regionais, o Marco, o Augusto, a Alessandra, a Dilson, a nossa referência estadual, Rúbia, e também vamos ter auxílio do IDAF, né? Todos aqui estão presentes nessa reunião. É um tema bastante importante para nós, visto que há muitas discrepâncias e alterações no momento da gente encaminhar essas amostras para o LACEN. Esse manual de procedimento técnico foi confeccionado com todo esse apoio. Ele visa, então, que todas essas amostras cheguem de uma maneira adequada e que possam ser processadas e não reencaminhadas. Eu vou colocar aqui o compartilhamento da tela com vocês. Vocês vão me falando se vocês conseguem ver. Estão conseguindo ver, gente? Está perfeito, Cíntia. Sim. Conseguiu? Ok, obrigada. Então, aqui está a apresentação, né, do Manual de Procedimentos Técnicos para coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas. No nosso caso, nós vamos tratar da parte animal, da vigilância ambiental, ok? Como uma breve introdução, a gente sabe que a saúde, ela não é só a ausência de uma doença, de uma injúria, né? Ela é um bem-estar físico, mental, social, e tudo que o meio pode influenciar na vida do cidadão e dos animais, no nosso caso, né? Então, tudo isso influencia na medicina veterinária, que é uma ciência, né, aplicada também para prevenção, proteção da vida e promoção do bem-estar e eficiência do homem. Então, a medicina veterinária, ela anda em comum acordo, né, dentro da saúde. Ela é parte da saúde para promover o bem-estar dos animais e, assim, também, né, evitar a propagação de doenças zoonóticas.
e assim evitar surtos e enfermidades que vão ser agravantes para o homem. Então, na saúde pública, a gente tem a concepção mais tradicional, que é a aplicação desses conhecimentos adquiridos, com o objetivo de organizar esses sistemas, serviços de saúde, atuando, então, com fatores condicionantes determinantes nesse processo de saúde e doença, e controlando, então, essa incidência dos surtos, de epidemias nas populações através da nossa vigilância, que é bastante importante, e intervenções através do governo. O termo epizootia, né, para a gente ter um conceito aí, é utilizado na saúde pública, tanto veterinário quanto humano, né, para qualificar a ocorrência de uma determinada doença em um número de animais, ao mesmo tempo na mesma região, podendo levar ou não à morte, que possa apresentar riscos à saúde pública. O conceito, ele equivale à epidemia, né, em humanos, e na agronomia, epifetia, que seriam os surtos de doenças em vegetais. Por exemplo, a vassoura de bruxa no cacau, né, seria também considerada uma epifetia. Epidemia a gente entende bem em saúde humana, porque a gente está vivendo uma aí, né? Na verdade, uma pandemia, mas não deixa de ser um tipo de epidemia. Bem, para nós, quais são as principais epizootias que nós tratamos? As arboviroses em si, né? Dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, a febre do Nilo, as encefalites equinas, as encefalites espongiforme bovina, esporotricose, raiva, leishmaniose e outras, né? Então, gente, é muito importante essa vigilância em epizootia para prevenir todos esses casos de doenças em humanos, né? A gente sabe que as zoonoses, elas estão bastante presentes, a gente está em surto aí de esporotricose, por exemplo, alguns municípios mais no norte tem surtos de leishmaniose, a gente tem alguns casos de raiva em herbívoros, né? A dengue também é bastante presente, dengue e chikungunya. Então, todas essas, se a gente consegue identificar precocemente a circulação desse agente causador e a gente ativa a nossa vigilância, a gente consegue, então, muitas vezes, conter esses surtos ou minimizar esses efeitos. Aqui tem alguns casos desses surtos no Brasil, né? Nós podemos observar que em 2016, 2017, nós tivemos uma epidemia aí de Zika vírus, né, com muitas, de febre amarela, em que a gente teve aquela vacinação em massa, principalmente Espírito Santo, Minas Gerais, para contenção da febre amarela, né? A gente sabe que os primatas não humanos, eles são apenas uma sentinela, né? Então, através deles, a gente consegue observar se está tendo a circulação viral e, assim, tomar as devidas providências. Então, nesse caso, a vigilância foi bastante importante, né? A coleta das amostras de maneira adequada desses primatas. Não necessariamente toda vez que um primata morre quer dizer que ele está com febre amarela, ele pode simplesmente ter sido eletrocutado, ter sofrido um ataque de algum predador, mas é importante fazer análise para a gente saber se tem circulação viral ou não. A gente está em surto, por exemplo, de esporotricose, né? Sabemos que cada vez mais cresce o número desses animais, principalmente felinos, que estão mais susceptíveis através da arranhadura. Alguns municípios, por exemplo, em Minas Gerais, tiveram alerta para raiva em anos anteriores. A gente tem municípios que, às vezes, têm casos positivos de raiva em vírus, que a gente sabe que não é vacinação compulsória para grandes animais, como em pequenos animais. E aqui embaixo, né, o surto de Zika vírus que a gente teve aí também em 2017, que causou vários danos às gestantes, né, com casos de microcefalia. Bem, agora nós vamos entrar mais na parte a fundo do nosso manual. Então, a documentação que o LACEN utiliza, em geral, são as fichas de investigação, né, de notificação do ESUS, os formulários presentes no site do LACEN, as requisições de exame do GAO animal, que o GAO vai ser uma parte
a mais, né, uma fala depois da doutora Isabela, o cadastro impresso do GAL e listagem de exames encaminhados. Então, esse daqui é apenas um demonstrativo da ficha de notificação de epizotia que se encontra no SUS-VS. Então, é importante que sempre que se tenha um caso de epizotia, que ele seja notificado, para que todos tenhamos conhecimento de como está, né, o panorama geral dessas enfermidades no nosso estado. Bem, quanto à identificação de amostras biológicas de origem animal, aqui a gente tem uns demonstrativos, né? Então, o laboratório ou a vigilância ambiental, né, no caso, quem coletou a amostra e vai encaminhar, ela tem um código de epizotias que vai ser utilizado, o código pela doença, pela enfermidade, né, pelo agravo, a sigla do município, e dentro do município, ele vai fazer o controle se essa é a amostra número 1, número 2, número 3, né? De maneira que ele tenha acesso depois e saiba de qual indivíduo está tratando essa amostra, né? Então, é uma amostra sequencial e, como eu falei, de controle pelo município. No exemplo abaixo, por exemplo, ao lado, a gente tem LVC no tubinho aí de coleta de amostra sorológica. A gente tem LVC, né, que é leishmania visceral canina, do município SMT, São Mateus, e a amostra 01. Embaixo, por exemplo, num tubo, num frasco maior, para coleta, por exemplo, de órgãos, né? Então, nós temos FA, que é febre amarela, do município CAI, Cachoeiro de Itapemirim, amostra 1. Lembrando, gente, que nesses casos de frascos, a gente deve identificar o frasco e não a tampa, porque a tampa ela pode ser trocada, e aí a gente pode trocar as amostras e dar um resultado errôneo. Então, é interessante que esteja, né, no frasco. Assim como as amostras de sangue, elas também devem ser identificadas, mas deixando aquela etiquetinha que já vem no próprio tubo, onde você pode colocar outras identificações que facilitem você no município saber de qual animal se trata, né? Aqui ao lado a gente tem uma ficha de identificação do GAL, né? Apenas um demonstrativo de leishmaniose visceral canina de São Mateus, por exemplo, tá? E aí tem o endereço, você vai colocar todas essas identificações. Aqui são outras amostras, né? Outros exemplos. Por exemplo, SRC LVC 01 e embaixo identificado pretinha. Eu posso colocar o nome, se o animal tiver nome? Se for de proprietário e ele tiver nome, a gente pode identificar abaixo. Essas etiquetas, gente, elas podem ser tanto impressas, quanto podem ser realizadas à mão, mas com uma letra legível, né, entendível. São Roque do Canaã, leishmaniose visceral canina, primeira amostra e o nome do animal. Ao lado, nós também temos 2 frascos de coleta sorológica, né? ADN-FNO 03, então água doce do norte, febre do Nilo ocidental, terceira amostra. Aqui nós temos os quadros, onde temos as siglas de epizotias por doença. Gente, tudo isso está no manual, tá? Eu estou explanando, mas a gente pode tirar as dúvidas no manual também. Esporotricose, EPT, febre amarela, FA, febre do Nilo ocidental, FNO, leishmaniose visceral canina, LVC e raiva, RVA. No momento, a gente não está realizando ainda o diagnóstico de esporotricose, mas esperamos que em breve, né, possamos estar atendendo. Né? As siglas dos municípios, então a gente tem aqui uma tabela com a sigla de cada município para ser encaminhado junto com a amostra. O transporte dessas amostras. O material biológico, então, a gente deve preservar a integridade e estabilidade dessas amostras. As amostras, então, acondicionadas em caixas isotérmicas. Se forem amostras sanguíneas ou suaves, elas devem estar
presentes, né, em estantes. Essas amostras elas devem ser sequenciais e devem ser na mesma sequência que se encaminham os formulários e as fichas dentro dos envelopes, né, identificados. Porque, em geral, não se recebe. Se tiver invertida a ordem das amostras, não vai ser recebido esse material. Então, é importante. A gente, né, está mais acostumado aí com o COVID, que também segue essa mesma premissa, em que as amostras elas vão ser identificadas e os seus documentos pertinentes também vão estar em ordem na hora de entrega. Essas caixas isotérmicas, elas devem estar condicionadas com um termômetro, né? Esse termômetro digital, normalmente é aquele termômetro que a gente utiliza na geladeira. É importante que esse termômetro não tenha contato direto com o gelox, né? Com a bobina de gelo, tá? Para não dar uma falsa temperatura. É importante também que essa temperatura registrada, ela esteja estável e que o termômetro fique do lado de fora da caixa, preso a ela, tá? Então, esse transporte, como eu disse, nas estantes ou galerias, os frascos sempre individuais, dentro de amostras sacos plásticos, caso tenha chance de derramamento, por exemplo, se forem frascos, aqueles frascos que a gente utiliza de urina, né, para colocar amostras de tecido, por exemplo, para histopatológico, ou amostras de tecido que serão utilizados para outros fins. Então, sempre um plástico, caso possa haver derramamento, para evitar também risco biológico de contaminação de quem está fazendo o transporte ou da caixa, ok? Então, na parte externa da caixa, a gente também deve identificar que é um risco biológico, colocar o nome, o local, o endereço, o telefone da unidade, para que na hora que você chegue lá, não se misture entre as caixas, né, dos municípios. Então, as bobinas, elas devem estar em ponto de congelamento. É ideal também que se verifique o prazo de validade dessas bobinas, porque às vezes está muito passado, né, já está muito antiga a bobina, e ela não congela, o gel já não tem mais o poder de congelamento, e aí você não vai ter uma temperatura adequada da caixa. Então, aqui a gente está observando como que a gente deve montar a caixa, né, as bobinas nas laterais, pode-se colocar a bobina também no fundo da caixa, pode colocar no final, né, para tampar, para ter um isolante, um pedaço de papelão sobre também, que você vai manter, então, a temperatura um pouco mais estável. Lembrando, gente, que é ideal que, se a amostra não é para ser congelada, não é congelada, por exemplo, ela deve ficar numa temperatura ideal, de 2 a 8 graus, ok? O transporte das amostras, então, os documentos que acompanham as amostras devem ser encaminhados sempre fora da caixa, né, para que evite também que haja derramamento ou mesmo descongelamento das bobinas e manche os documentos, ou então haja perda. E envelope lacrado, identificado com o nome e contato dos profissionais que são responsáveis pelo envio, né, com o e-mail e telefone deles, além da unidade representante como destinatário. Nunca transportar essas amostras na parte dianteira do veículo automotor. Pode ter um acidente, pode ter uma freada brusca, e essa caixa voar no painel, né, causar algum dano, a perda também do material nesse momento. Então, o transporte deve ser seguro, chegar em tempo hábil. Algumas amostras, pessoal, elas têm 6 horas, né, para chegar no laboratório. Então, a gente tem que coletar e encaminhar rapidamente essa amostra para que ela chegue até o laboratório e seja realizado a análise. É importante garantir, então, essas condições. Então, vamos supor, se eu vou remover o cérebro de um animal com suspeita de raiva, e eu sei que eu tenho que chegar no laboratório com esse cérebro no mesmo dia, é ideal que eu faça essa coleta no período diurno, né, matutino, cedo,
para que eu consiga acondicionar bem essa amostra, tenha tempo de liberar toda a documentação, né, promover toda essa documentação e encaminhe de maneira segura e com tempo hábil, né, para o motorista chegar até o local adequado, até a unidade. Então, o pessoal envolvido no transporte deve dispor também de EPI, porque caso haja algum acidente com o material, ele possa manipular, né, aquela caixa, aquele frasco, aquele óculos, caso haja um derramamento muito grande, com biossegurança. Então, o manuseio dessas amostras biológicas, equipamento de proteção individual, jaleco, luva, máscara, óculos de proteção, calçado e outros, que se julguem pertinentes ou necessários durante essa manipulação, tanto para quem está coletando, quanto para quem está transportando, caso haja necessidade. Ele não precisa ir paramentado, mas ele tem que ter, né, o mínimo de proteção para manipular essas amostras. Isso é o ideal, né? E caso haja um derramamento, então é ideal que a gente tenha um POP, né, um procedimento operacional padronizado, de como vai proceder, tanto no local da coleta, quanto o motorista saiba o que realizar, né? No caso da onde ocorre a coleta, as pessoas que não estão diretamente envolvidas na coleta, elas devem sair da sala. O material, então, biológico derramado deve ser embebido em hipoclorito, né, sanitário 3% a 5%, deixar ali alguns minutos, 30 minutos, retirar os materiais envolvidos, principalmente perfurocortantes, né, colocar no descarpaque, de preferência que ele também seja colocado dentro de um saco plástico, para que evite, né, maiores contaminações do ambiente, e esse descarte das outras peças tem que ser de maneira adequada. Por exemplo, se tiver sangue, urina, restos de órgãos, né, material de contaminação biológica, a gente deve colocar no saco leitoso branco, identificado, né, e mandar para o destino final, né, para a coleta de resíduos. E limpar e desinfetar toda a área, seja com algodão, com papel toalha, com um pano que depois você vai descartar, com álcool. É muito cuidado, gente, na hora da gente manipular os perfurocortantes, porque muitas vezes o animal pode estar com alguma doença que seja transmissível através da incisão, do corte, né, da manipulação desse contato direto. Então, esses procedimentos, lavar bem a mão com água e sabão e procurar a unidade de saúde mais próxima. As orientações mais específicas quanto às quantidades, tipo de materiais biológicos para coleta, condicionamento específico de cada exame. Eu vou falar sucintamente sobre eles, porque depois a gente vai ter momentos para cada uma dessas doenças, desses agravos com as outras referências técnicas. Eles vão aprofundar mais um pouco na doença e vão novamente falar sobre essas coletas com vocês, tá? Então, por exemplo, na febre amarela, que a gente teve aí o surto em 2017, né? Mas estamos também sempre na vigilância. A gente sabe que os nossos sentinelas são os primatas, como, por exemplo, o bugio, que a gente tem que fazer coleta desses materiais. A coleta do material, então, o método pode ser o RT-PCR ou histopatológico para imunohistoquímica. Caso seja o PCR, a gente pode ser o sangue total, sem anticoagulante, então a gente vai remover o soro. Animais de pequeno porte, a gente tem uma coleta menor, de 2 a 6 ml, lembrando que muitas vezes esses animais eles vão ter que ser anestesiados, se eles não estiverem mortos, né, encontrados mortos, eles vão ter que ser anestesiados para você fazer essa coleta aí de uma maneira mais segura, evitando até mordidas, arranhões desses animais. Essa coleta de 2 a 6 ml, dependendo do animal, que a gente sabe que é 8% do volume sanguíneo, do volume corporal dele é sangue, ele já vai entrar em óbito. E animais um pouco maiores, de 6 a 10 ml. Né? A gente pode coletar na femoral, pode coletar na jugular
intracardíaca, e os fragmentos de tecido de meio a 2 centímetros. O ideal é que chegue até 1 centímetro, caso você vá coletar, por exemplo, histopatológico, né? Aproveitando já o ensejo. Uma vez que a gente precisa que haja penetração de formol, no caso do histopatológico, ok? Então, um fragmento de até 1 centímetro de espessura, ele vai ter uma penetrabilidade melhor, uma fixação melhor da peça, e você vai ter menos artefatos na leitura dessa lâmina, né? E em todo o procedimento, no processamento dessa lâmina. A gente tem que coletar fígado, rim, coração, baço, pulmão e cérebro desse animal. O período de coleta, então, para RT-PCR, né? O animal vivo, aí tem que fazer a eutanásia do animal, né? E dentro dos critérios, lógico, e o óbito, animais em óbito, coletar até 24 horas, porque depois a gente sabe que vai ter uma degradação muito grande desse tecido, ok? E você precisa, para RT-PCR, de RNA, DNA, e tudo isso vai ser alterado, né? Ou, no caso do RNA, perdido. Para o RT-PCR, a gente coleta num tubo estéril, hermeticamente fechado, né? E depois vai manter sobre refrigeração. Se você for fazer o RT-PCR para RNA, né, viral, a gente tem que manter no freezer menos 70. O único local que a gente tem freezer menos 70 é em Jerônimo Monteiro, né? Aqui na região sul, por exemplo. Nas outras regionais eu não sei. Então, teria que mandar encaminhar para que seja condicionado lá ou encaminhado rapidamente para o LACEN, ok? Mantido em caixa isotérmica, e esse transporte máximo, se você não for manter a menos 70, né, por alguma inviabilidade, por exemplo, de carro, motorista, você pode transportar em até 6 horas, refrigerado. Para imunohistoquímica, o material também é 24 horas após o óbito, ideal até 8 horas. Em frasco com salina tamponada. Formalina tamponada, desculpa, né? Ela vai ter menos artefatos na hora da leitura da lâmina, mas caso você não tenha, pode ser o formol, né? Em temperatura ambiente e a caixa sem o gelo, tá? Quando a gente transporta para histopatológico, a gente não mantém refrigerado. Não há necessidade, o formol já é o fixador. Não vai deixar que a peça entre em decomposição. O que nós vamos utilizar? A ficha de notificação da SUS-VS, sempre notificar, a ficha de investigação do programa estadual, o cadastro impresso no GAL e listagem do GAL para exames. Quanto à leishmaniose, primeiro o ideal, né, gente, é a gente fazer a testagem, teste rápido, inicialmente. Se o resultado for positivo ou indeterminado, né, a gente vai fazer um segundo exame, que seria com a pesquisa de IgG por imunissaio, e é através do soro. Então, a gente vai coletar 2 ml de soro, não de sangue. Então, para 2 ml de sangue, a gente tem que coletar aí em torno de 6 a 10 ml, né? E esse vai ser enviado o soro num frasco identificado, num tubo de ensaio hermeticamente fechado ou no Eppendorf, tá? Manter a 2 a 8 graus por até 48 horas após a coleta, né? Pode ser em geladeira e depois, se você for demorar um pouquinho mais a manter, em refrigeração, até o momento do envio, em caixa isotérmica. A documentação que a gente vai utilizar é o cadastro impresso do GAL animal, a listagem de exames do GAL, todos eles encaminhados, além, lógico, da notificação. Todos devem ser notificados no SUS-VS, tá? Então, o tubo também identificado, o Eppendorf, ou o tubo de coleta de sangue, né? Já separado, já pipetado o soro, com escrita numa caneta estereográfica azul ou preta, ou mesmo etiqueta impressa. Não utilizar lápis, porque pode borrar, né? E sempre para o lado de fora do tubo. Esse tubo também é acondicionado dentro de uma sacola plástica, porque a caneta pode manchar em contato com o gelo, né? Caso tenha aí, sem querer, encoste no gelo,
ok? E o LACEN não recebe essas amostras sem centrifugação ou sem a retirada do soro. Para diagnóstico histopatológico, então, como eu falei, fragmentos de 1 por 1 ou de meio a 1, né, a critério do médico veterinário, então a importância aí do médico veterinário estar sempre atento a esses critérios. O acondicionamento do frasco com solução de formol tamponado em temperatura ambiente na caixa isotérmica. Para parasitológico, a gente tem de meio a 1 ml de medula óssea, vou mostrar um pouquinho mais à frente, a coleta é um pouquinho mais laboriosa, né? Meio ml de punção de linfonodo, isso daí vai para Fiocruz, né? E fragmento de pele íntegra ou lesão medindo de 1 a 1. Lembrando que a gente tem que entrar em contato aí com informar o NEP, que a gente pediu autorização para o LACEN receber essa amostra em caso parasitológico. Nesse caso, fazendo a coleta, a gente vai utilizar tubo plástico de ependófilo sério, que é PBS, a caixa isotérmica com gelo, ou resfriada, ou com um tubo de meio de cultura. Em caixa, no caso de tubo de meio de cultura, sem gelo, a gente não resfria, né? Se for o RT-PCR, a gente vai ter um tubo de ependófilo com RNA later ou vazio. O RNA later é uma solução rosa claro que ela serve para manter o RNA viável por mais tempo em congelamento e assim aumentar a chance da gente retirar esse RNA com segurança. Em virtude desse diagnóstico, né, não ser uma rotina, principalmente a cultura parasitológica, precisa de critérios epidemiológicos e enquadramento para envio dessa amostra, né? Principalmente em caso suspeito de autóctone, né? Daquela região mesmo, originário dali. Então, informar o NEV a necessidade dessa coleta, né? Regional Centro-Ocidente, para que seja recebida essa amostra e enviada, né? Com a CI do NEV. Tá? Então, tem uma documentação a mais para o caso de cultura parasitológica, né, que é essa circular interno do NEV, autorizando a coleta e com a ficha de investigação e notificação. Essa coleta, vou falar rapidamente, né, a gente necessita, então, de um kit mínimo aí de biópsia, a gente necessita de kit para tricotomia, anestésico local, sedativo e um punch. A gente vai utilizar um ependófilo com solução salina, então o ependófilo é esse tubinho de cima, né? Ele vai ter um antifúngico para as amostras de pele íntegra, punção de linfonodo poplito, para cultura parasitológica. Um outro ependófilo com solução de formol 10% tamponado, para histopatologia, tubos com EDTA e sem EDTA, lembrando que o EDTA é o roxinho e sem EDTA o vermelho ou amarelo, que tem um gel separador. Um tubo com TDDT para hepatologia, né? E um tubinho sem EDTA para a medula óssea, tá? E um tubo para bioquímica. E as lâminas, que a gente vai pingar uma gotinha da punção aspirativa de linfonodo e em outra lâmina da medula óssea e vai fazer um squash, né? Quando a gente coloca uma lâmina sobre outra e corre, tá? A fixação no panótico. A coleta, então, da biópsia em pele íntegra. É ideal que a gente não coloque o anestésico local sob a ferida ou sob a pele, que você vai remover, porque pode provocar espongiose, que é uma alteração histopatológica nas células, e atrapalhar um pouco o diagnóstico. Então, a gente faz ao redor um bloqueio regional local, e aí a gente remove através de uma incisão elíptica ou então de punch, né? Fazendo sempre a asepsia do local, utilizando um punch aí de 3 a 4 milímetros, ou bisturi, tesoura. A gente vai fazer um pontinho simples para fechar o local. A gente retira 4 amostras, né? Para cultura parasitológica e para imunohistoquímica e coloração por HE, tá? No caso da punção. A punção de medula óssea, a gente vai tricotomizar em região de manúbrio, né? E a gente vai fazer com o auxílio de uma seringa
de 20 ml, com uma agulha de 16 gauges, então um pouco mais grossa, né? Funcionar até chegar próximo a 1 ml de medula óssea. Colocar 3 gotinhas no tubo contendo a TTA e fazer um splash na lâmina. Para a punção de linfonodo, então, é mais simples, a gente vai fazer uma tricotomia da área, antisepsia. No manual fala uma seringa de 3 ml, mas se a gente utilizar uma de 10, a gente vai ter um resultado um pouquinho melhor, tá, gente? Coloca a agulha, pode ser 25/7, né, ou 21 gauges, a gente vai fazer, então, uma punção em leque, sem tirar a seringa do linfonodo, tá? Depois a gente deixa o êmbolo voltar, desacopla essa agulha, puxa ar na seringa, coloca e joga todo esse ar na lâmina, que você vai ter um resultado muito bom, tá? A gente pode colocar também no frasco ependófico com a salina um pouco e um outro fazer o esfregado, tá? Que é o squash. E a gente cora em panótico. Caso você não tenha, fixa a lâmina em chama, né? E coloca acondiciona dentro de um frasquinho para transporte ou algum tipo de transporte que não tenha contato para fazer corar o mais rápido possível essa lâmina. Punção venosa a gente sabe fazer, né, tranquilo, nas principais veias, né, pode ser no braço, pode ser na parte posterior da coxa, jugular. Então, a gente coleta aí 3 ml de sangue para bioquímica, conserva em temperatura ambiente de geladeira para os procedimentos laboratoriais e um frasco para soro. Centrifuga para tirar, né, por 10 minutos para coletar o soro, transferir para um outro ependorf. Nesse caso, a gente pode escrever a lápis essas informações na etiqueta, cola no tubo e envolve com uma fita transparente para que ela não seja degradada. E a gente pode congelar esse material até a entrega. Para raiva, gente, é necessário que a gente tenha uma serrinha, né, para fazer a coleta do encéfalo. Lembrando que a gente tem que tirar tronco, cerebral, cerebelo e cérebro. Então, um animal, obviamente, ou eutanasiado ou a óbito, um animal maior, né, caninos, felinos. A gente vai fazer, como na figura ali, a gente vai fazer um corte transversal e depois 2 em sentido oblíquo, fazendo um triângulo na calota craniana. Lembrando que a gente vai ter as meninges, a gente vai perfurar as meninges com uma tesoura e a gente vai deslocando esse cérebro. Ele vai estar preso no que a gente chama de quiasma óptico, que é uma interlocução aí, né, prendendo dentro do crânio, passando para o globo ocular. Então, a gente faz essa remoção, remove também com o cerebelo e dá uma puxadinha e tira um pedaço do tronco, né, que já vai estar inserindo dentro da coluna vertebral, no início da coluna, né? A gente consegue tirar bonito esse pedaço desse encéfalo e encaminhar. Caso você tenha dificuldade de levar o cérebro todo, pode remover alguns fragmentos do encéfalo inteiro, mas dos 2 hemisférios, lembrando, né? Então, a gente tem um período aí, depois da morte, né, de desenvolvimento da raiva, da suspeita de raiva desse animal, dessa sintomatologia neurológica. Se for um morcego, a gente encaminha ele inteiro, né, congelado, ok? E animais de produção, a documentação para bovinos, equinos e ovinos é um formulário único de requisição para exames de síndrome neurológica padronizado pelo Ministério e disponível no site do IDAF. Animais de companhia, cães e gatos, como eu falei, a gente remove o cérebro. Animais de produção também remove, tá, gente? E silvestres, animais, gambá, também a gente tem que encaminhar. Aí esse formulário é o FODDL 091, presente no site do IDAF, é uma requisição de exame de raiva, ou formulário único de requisição para exames de síndrome neurológica, padronizado pelo Ministério da Agricultura, no site do IDAF. É esse formuláriozinho aqui, o início dele, né? Que a gente tem que encaminhar junto com essas amostras, ok? Lembrando que é uma amostra que a gente tem que ter bastante cuidado, né? E tá amparado com luva, com todo o material aí para fazer esse transporte e para fazer também essa remoção.
Pessoal, a minha explanação era essa, sobre as documentações e sobre a remoção, né, a coleta dessas amostras. Lembrando que tudo está presente nesse manual que foi formulado, né, com bastante zelo pelas referências, pelo Estado, pelo LACEN. Então, vai estar de suma importância para vocês. A gente também vai ter outras capacitações, né, outras falas, todas das referências, um momento sobre o GAL também, né, que às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de manipular, e eu gostaria de agradecer a vocês por esse momento, né, e vou passar a fala também para a nossa referência estadual. Obrigada, Cíntia. Foi maravilhosa a sua apresentação, extremamente esclarecedora. Acredito que algumas dúvidas, né, virão a surgir aí com as pessoas que trabalham diretamente com esse tipo de coleta. Na verdade, a gente fala que é tudo muito novo, na verdade, isso já vem previsto em manuais, mas o Estado observa a necessidade de algo um pouco mais esclarecedor e de fácil acesso. Então, em parceria com o LACEN, a Vigilância Epidemiológica Estadual em todos os seus níveis, né, central e regionais, além de fazer a parceria, lançamos, então, esse guia com as aulas, né, com as explicações, e à medida que também forem acontecendo no dia a dia, né, dos veterinários que fazem esse tipo de coleta, estamos à disposição sempre para tirar qualquer dúvida. E lembrando que os colegas das regionais também, quem não tem veterinário, os municípios não têm veterinário, vão ter um pouco de dificuldade, né, talvez, e daí gerar uma demanda aí para esse município, a gente sabe que é difícil, mas os colegas do estado podem também ajudar nesse quesito, e eu também, claro, né? Então, quero agradecer. A próxima apresentação vai ser na terça-feira, né? Porque no dia 15 é feriado, então seriam todas as segundas-feiras, mas vamos para terça, no dia 16. Vamos falar da febre amarela. E eu queria ver com a Isabela, porque são... Deixa eu ver o horário agora. São 10h07. Eu não sei se essa fala do Gal, né? Já que a gente tem previsão aí até 10h30, se ela consegue fazer nesse tempo ou se ela prefere deixar para o dia 16 junto com a febre amarela, não tem problema nenhum. Rúbia, Tá bom, Isabela? Isso, obrigada, Rúbia. Primeiro agradecer também a Cíntia maravilhosa, sua fala, parabéns. Então, eu acredito que seja melhor a gente deixar a apresentação do GAL animal para a próxima aula, até porque eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida, nesse momento a gente poderia estar abrindo para as dúvidas, especialmente da parte de identificação, assim, porque a Cíntia ela fez um apanhado geral que vai ser mostrado, né, e detalhado nas demais capacitações. Mas eu acredito que possam ter alguma dúvida, especialmente em relação à mudança, né, desse padrão de identificação, que é o que a gente mais gostaria de frisar nesse momento inicial agora. Então, se alguém realmente quiser, vamos deixar aí esses 22 minutos, né, para as dúvidas. Então, eu peço que bote a dúvida no chat, ou que levante a mão e fale mesmo a dúvida, que a gente vai liberando os microfones. Então, está aberto agora para tirar as dúvidas com a Rúbia, comigo, com a Cíntia, né, para as pessoas. Vamos aguardar, então, em vida as dúvidas de vocês, as inscrições. Assim, Rubi, uma coisa que eu queria ressaltar, gente, é que a raiva, ela continua sendo executada pelo IDAP, tá, gente? A gente colocou no nosso manual para ter uma facilitação do acesso também à informação e em virtude dessa nossa parceria com o IDAP ele está fazendo aí esse trabalho da saúde, né, desse conceito de saúde única também.
mas o material continua da raiva sendo encaminhado para o IDAF. Aproveitar para lembrar vocês, né, de preencher lá no chat a lista de frequência. Também no chat foi disponibilizado o link que leva vocês direto para o site da SES, onde tem o guia já, né, com a parte animal, para que vocês possam já baixar e ter aí no município de vocês. Pessoal, então, como foi falado, a gente vai ter outros momentos, né, com todas as referências. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tem um tempo, né, que está sendo formulado pelos amigos aí esse manual, né? A gente teve muitas reuniões para formar esse manual, com a ajuda aí das meninas do LACEN, o pessoal do IDAF, a Rúbia, todos os meninos da Regionais, foi bastante importante, né? A gente quer agradecer a presença de todos e que vocês participem de todas essas formações que a gente está fazendo, porque vai ser bastante importante, uma vez que também vai ser falado um pouco sobre as doenças. Então, a gente vai ter aí um revival, a gente vai ter uma lembrança aí das doenças, facilitando bastante, então, depois para vocês, essa vigilância e também a manipulação dessas amostras. Então, vai ser de suma importância para o bom andamento da vigilância ambiental, dos veterinários e de todo mundo em conformidade. A gente agradece bastante aí a presença de todo mundo, tá bom? Acabou? Tem uma dúvida aí, parece, né? Alguém escreveu aqui no... O acesso ao GAL, módulo animal, qual os trâmites? Tem alguma pergunta específica sobre isso? Porque a Cíntia, ela meio que falou isso durante a apresentação de uma forma geral, né? Assim, ela contemplou tudo. Tem algum ponto mais específico ou você está meio querendo um resumo de tudo novamente? Porque, nesse caso, a aula está sendo gravada e a gente também tem no guia. Mas se for uma pergunta mais específica, tipo, qual documentação eu tenho que levar ou algo assim, acho que facilita mais para a Cíntia responder, né, Cíntia? A pergunta dele é como ele tem acesso ao módulo animal. Então, o pessoal da epidemiologia do seu município é que vai te dar acesso, né? Que vai solicitar para você esse acesso, tá? Ou o pessoal mesmo da epidemiologia pode te ajudar a fazer, que eles estão mais à vontade com o módulo GAL, pode permitir o seu acesso ao GAL fazendo uma senha para você, né, e te dando as primeiras coordenadas de como utilizar o GAL, tá? Tanto para encaminhar as amostras, quanto para depois ver os resultados. Então, isso é já em âmbito municipal, esse acesso. Ah, entendi, Cíntia, desculpa, eu acho que eu tinha entendido errado, desculpa, gente. Rubia, eu tenho duas perguntas. Pode fazer, fica à vontade. Semana passada nós encaminhamos uma amostra de primata. E eu fui orientado pela Isabela, né? Assim, eu tentei mandar pelo módulo animal, não tem febre amarela, episootia de febre amarela lá. Aí fui orientado a encaminhar no módulo biologia médica. Biologia médica, Eu fiz confusão, mas parece que vai ser
também pelo módulo animal, é isso ou continua no módulo biologia médica? Amostra de episotia, de FA? Não, o Vicente, o que acontece? Esse detalhamento a gente vai passar nas próximas aulas, né? Porque para cada doença diagnóstica, a gente tem uma forma diferente de trabalhar o sistema, né? Por exemplo, a leishmaniose canina, hoje, visceral canina, ela é a única que utiliza o GAL animal, tá certo? Para a febre amarela, é o GAL biologia médica humana. E já a febre do Nilo, por exemplo, e a raiva, elas não utilizam o GAL. A raiva vai utilizar, né, um sistema próprio do IDAF, que aí a Karina vai estar esclarecendo, e a febre do Nilo, ela é feita via ofício, porque o Ministério da Saúde não padronizou o uso do GAL no caso dela, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento. Quando mudar também, a gente atualiza o manual e faz uma capacitação com vocês. Então, isso é básico. Um veterinário ele tem que ter acesso tanto ao módulo animal quanto ao módulo biologia médica. Biologia médica humana. Então, assim, a vigilância normalmente, como é que é o fluxo, igual a Cíntia falou? Os municípios têm as referências da vigilância, que ela administra o GAL a nível municipal, e quando esse município não tem, aí vai ser a referência regional do GAL, que ela faz essa administração, né? Então, é feito um treinamento pela regional ou pelo município, ou por nós, né, da central, dependendo se tem ou não, né, esse profissional para dar essa assessoria, e a gente fornece os dois acessos ao profissional veterinário, o GAL animal e o GAL biologia médica humana, porque eu vejo muito pedido para veterinário só de GAL animal, mas não vai resolver a situação do município se só tiver acesso ao GAL animal em virtude da própria febre amarela, que ela permanece no GAL biologia médica humana por uma determinação da Fiocruz, que é quem executa as amostras, né, de febre amarela animal. Então, aí a gente faz aquelas adaptações igual eu te ensinei, né? Só que isso vai ser falado na parte onde que o GAL foi ensinado, desde a febre amarela, a gente vai passar o detalhamento todinho, porque eu considero o cadastramento mais difícil que tem no GAL da febre amarela, realmente, né? Então, a gente vai passar na próxima aula o detalhamento todo para vocês. Okay. Tem que fazer, assim, aqui tem uma pergunta sobre o GAL ainda aqui, que o acesso, gente, quando você tem uma login, uma senha para um módulo, para o biologia médica humana, o acesso é igual para o GAL animal e para o GAL ambiental, por exemplo. Só que a gente tem que dar permissões, né? Um município tem que autorizar que vocês tenham permissão ao módulo. Então, quando manda ofício para cá, tem que falar o seguinte: o secretário de saúde, o gerente da vigilância, com cargo, né, ali publicado, tem que falar o seguinte: autorizo, né, que a pessoa tal, né, ela tem acesso para cadastro no sistema, módulo animal, módulo humano, para cadastro e resultado, módulo animal, módulo humano. O gestor do município ali, ele tem que deixar bem claro qual o perfil de acesso desse usuário. Mais alguma dúvida, gente? O que, novamente, eu gostaria de ressaltar bastante dessa aula da Cíntia é a identificação correta, que é o nosso maior problema com os municípios aqui. Tanto identificação quanto acondicionamento, né? A Rubia vai estar falando na aula que vem sobre a febre amarela, né? Ela vai mostrar exatamente a forma correta de acondicionar os fragmentos. A gente tem bastante problema com o acondicionamento desses fragmentos e, em especial, com a identificação, tá?
ainda é bastante falho, então, assim, vamos ler esse procedimento, igual a Cíntia demonstrou no manual, vamos seguir um padrão para que a gente consiga encaminhar essas amostras, porque mandar a amostra corretamente para o LACEN é agilidade. A partir do momento que vocês mandam errado, até a gente conseguir resolver o problema, a gente perde o tempo oportuno, muitas vezes, dessa vigilância. E não é o que a gente quer uma vigilância ágil e efetiva. Olha, tem uma pergunta aqui no chat se tem que fazer o cadastro no GAL, porque aqui só tem acesso ao vigiado através de um técnico. Como eu já coloquei para vocês, as permissões do acesso ao GAL são definidas no âmbito municipal, gente. Então, assim, é claro que se você tem um trabalho aí de coleta de leishmaniose visceral, fora para leishmaniose canina, você precisa do acesso para o GAL animal, porque a gente só recebe com esse acesso. Então, o município vai definir aí quem vai ser o profissional, se vai ser a epidemiologia que vai cadastrar para vocês, ou se vai ser o médico veterinário, o técnico. Isso é uma definição, uma estratégia de gestão municipal, tá? A gente atende ao pedido do município, a gente entende que essa governabilidade é municipal. Mas é importante, sim, que tenha alguém no município com esse acesso, né? Isabela, tem uma outra pergunta também no chat. Está mais abaixo aqui? Tá, foi a última. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É assim, ó, com quem faz contato, acredito no LACEN, tá? Quer saber com quem faz o contato, com quem o gestor faz, né? A solicitação para o cadastro. Ela vai gerar um ofício e vai enviar para quem no LACEN? Para alguma área específica? Acredito que seja isso. Então, eu teria que saber que município que é a pessoa, né? Porque, por exemplo, na Regional Norte, a gente tem o Ramon Carvalho, que ele gere o GAL ali na região, né? Na região Sul, a gestão do GAL fica por conta da Cristiane Lovati, né? Na região Central, da Valquíria Seleguini. Então, e na região metropolitana, por conta da Gabriela Colli. E, assim, os municípios de Cariacica, Serra, Vitória, e Vila Velha, eles são tratados diretamente por mim, porque a Gabriela está acumulando algumas funções ali na regional, então a gente fez essa divisão de trabalho para auxílio regional também. E depende, igual eu falei, do município. Tá? Mas, normalmente, o município, a chefia da vigilância epidemiológica, é o fluxo mais comum, né? Ou da vigilância em saúde, ela pede a regional faz o treinamento e isso chega para a gente. Considerando que a gente vai fazer esses treinamentos online agora, se vocês já tiverem a lista de presença, então já facilita mais ainda esse processo, né? Assinado, registrado, vai ter esses treinamentos do GAL, a gente tem esse processo facilitado. Ficou claro, Flávia, sobre seu questionamento? Rubi, eles estão pedindo para disponibilizar a aula gravada, eu vou pedir que você passe a gravação para a gente disponibilizar no site do LACEN, né? Como a gente teve problema na nossa base do Zoom. Aí depois, por favor, você passa e disponibiliza. Tá? Depois, 1h da tarde, 1h, 2h no máximo, já vai estar com você, tá bom? Obrigada. Gente, acho que as pessoas ainda estão se entendendo aí com o assunto novo, né? Provavelmente vão ler aí esse guia, reaver algumas falas aqui da Cíntia. A gente vai ter as outras aulas, ainda tem 3 encontros, né? De treinamento e capacitação, um pouco mais específicos, mas não nos impede de responder alguma pergunta que possa ser gerada após essa de hoje, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação. Espero contar com todos até o final. Vai ser muito bom.
A gente vai, como a Cíntia já adiantou, ter participação direta aí da referência também do IDAF, que é quem realiza os exames da raiva. Então, todo mundo que trabalha ali ativamente com esses agravos, né, com as epizootias, que são tão importantes para nós, né, para toda vigilância, que é a base, na verdade, né, das zoonoses na vigilância epidemiológica. Então, gostaria de contar com vocês até o final, sim. Tá bom? Queria agradecer a Isabela, a Cíntia, a todos os participantes, Marcos aí ativo no chat da regional ajudando a gente a responder. Muito obrigada, tá? Isabela, quer se despedir? Sim, eu estou aqui com a equipe da Triagem, queria só mostrar aqui para as pessoas a farmacêutica Yuri, dá um oi para o pessoal te ver, responsável da triagem, tá ali de Milagre ali no fundo, farmacêutica Keila, também responsável, a técnica Cristina, Lilian, outra técnica Lilian também, e a Edilene, também técnica da triagem, são profissionais responsáveis por receber a amostra, estão também participando desse momento, tá? E que vocês vão ter aí os municípios diretamente em contato com eles. A gente agradece muito essa parceria com vocês e essa aula que foi realmente excelente. Estamos muito felizes aqui com esse momento. Meninas, vocês são muito importantes para nós. Vocês são muito importantes. A partir do momento que a amostra chega aí, a gente entrega com expectativa, os municípios entregam com bastante expectativa e é extremamente importante o trabalho de vocês aí dentro. Se der qualquer problema, retorna para a gente tentar resolver antes e não perder a oportunidade, né? Cíntia, quer se despedir também? Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos, pelo tempo aí, né? Disponível para ouvir a gente, para aprender junto com a gente, para somar. Tá bom? Então, a gente vai estar presente em outras reuniões juntos, que vocês vão poder tirar dúvidas também. Agradeço a todos, agradeço a Isabela, a Rúbia, né? É um prazer de estar com vocês aqui, todos os outros amigos aí das outras regionais. Tá bom? Um abraço a todos, gente. Muito obrigada.